Olá, como vai? Começamos mais uma edição do programa Opinião, seu espaço de debates, de discussão política aqui no seu DGABC. Você já sabe, pode participar dando sua sugestão, sua crítica, sua opinião por meio do dgabctv@dgabc.com.br. No programa de hoje, vamos discutir um pouco da política de São Bernardo, vamos falar de administração pública, de eleição, de mandato parlamentar, enfim, um pouco do cenário político de São Bernardo. Para isso, o programa recebe hoje o deputado estadual Alex Manente, do PPS, candidato a prefeito de São Bernardo. O programa Opinião está no ar. Alex Manente tenta mais uma vez conquistar o Paço de São Bernardo, mais uma vez terá como principal rival, dessa vez o prefeito Luiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite de participar desse debate. Olá, Sérgio, olá aos internautas que participam deste programa, uma satisfação estar aqui para debater os temas que envolvem a eleição, as questões políticas administrativas de São Bernardo e também a questão do nosso mandato na atividade parlamentar na Assembleia Legislativa. Vamos começar a falar um pouco de eleição, deputado. O senhor, pela segunda vez, tenta conquistar o Paço de São Bernardo. O que difere? O que o senhor diria para o eleitor de São Bernardo? O que difere a candidatura de 4 anos atrás para essa? Quer dizer, o que o senhor traz de novo aí? Na verdade, Sérgio, nós temos 4 anos após aquela primeira eleição, uma experiência um pouco superior ao que tínhamos naquele momento e um cenário político muito diferente daquele momento. Naquele momento nós tínhamos o fim de um ciclo que a população exigia, um ciclo de governo que durou 16 anos em São Bernardo do Campo e certamente precisaria passar por uma oxigenação para que nós conseguíssemos observar mudanças relativas ao serviço público para a população. E naquela candidatura eu tive, infelizmente, apenas um único partido, iniciamos a eleição com um patamar de votos significativo, mas ao final da eleição ele foi apenas suficiente para poder gerar um segundo turno num debate importante que a cidade teve. Não foi naquela eleição uma eleição polarizada, foi uma eleição que teve debate de ideias, debate de opiniões, de futuro para a cidade e que nós acabamos colaborando para que isso ocorresse. Neste cenário agora nós temos 2 posições claras. A administração do PT, que será avaliada por esses 3 anos e meio de mandato, de desempenho, se refletiu de fato aquele sentimento de mudança que existia na cidade, e a nossa candidatura, que ganhou o apoio do PSDB, além de outros partidos, o PMN, o PRP, o PHS, mas especialmente o PSDB, que é um partido extremamente forte na cidade de São Bernardo e que, quando nos apoia, dá a condição de nós polarizarmos a disputa com olho para o futuro da cidade e em fazer uma cidade preparada para poder assimilar o desenvolvimento que nós precisamos. Então, quer dizer, o que se percebe na cidade é 2 candidaturas fortes e provavelmente uma eleição plebiscitária. Apesar de São Bernardo ter a possibilidade de ter segundo turno, pouca gente aposta no segundo turno, até por essa condição de praticamente a cidade está dividida, né? Isso não é ruim para o eleitor? Ele ter a possibilidade de ter mais um tempo de poder escolher seu candidato, deputado? Eu acho, Sérgio, que é suficiente nós termos durante 3 meses de campanha a avaliação do que é o melhor para a cidade. O segundo turno serve geralmente quando existe uma mudança de um determinado ciclo e o debate de candidaturas que surgem geralmente de um único grupo, que acabam tendo 2, 3 candidaturas, e nesse sentido nós observamos que o governo tem o seu patamar de votos. O PT em São Bernardo, historicamente, tem seu patamar de votos que não diferencia com mais ou menos candidaturas. Nós é que dividiríamos o eleitor da oposição, o eleitor que vive a cidade, o eleitor mais adepto a um projeto antipetista e também de integração com a população, nós dividiríamos esse setor e enfraqueceríamos qualquer eventual candidatura que pudesse contrapor a esse governo. Então foi aí que o governador Geraldo Alckmin nos solicitou que fizéssemos uma única candidatura, observadas as pesquisas, que nós tínhamos mais condições de vencer o PT em São Bernardo do Campo. Por isso eu acho que nesse momento, essa circunstância eleitoral,
Eu acho que um turno só é o suficiente para debater o que nós pretendemos para o futuro da cidade. O prefeito Luiz Marinho também ele conquistou o passo há 3 anos e meio, também foi a primeira eleição dele, com proposta do novo, enfim, de ser algo diferente, apesar do PT já ter comandado São Bernardo. Depois desse período, que balanço você faz da administração? Podemos fazer 2 balanços. O primeiro político. No sentido político, o Marinho, naquela eleição, teve um sentimento de mudança com vários partidos, um arco de alianças muito forte, que representava não apenas o PT. Naquele momento, o eleitor, inclusive, que não se identificava com o PT, acabou optando pelo Marinho no primeiro e no segundo turno, por acreditar que seria um governo amplo, com participação efetiva de todas as forças da sociedade civil organizada, representadas pelos mais variados partidos, e o que nós observamos é que logo no início do seu governo, a cidade de São Bernardo teve um governo partidário. Nós tivemos um governo integrado apenas por forças do PT, inclusive o PT de fora de São Bernardo, das pessoas que não participaram desse momento histórico que foi a mudança de um ciclo. Vários administradores que estavam em cidades onde o PT foi derrotado, ou seja, as pessoas que ocupavam secretarias importantes como educação, saúde, transporte, são de prefeituras onde o PT foi derrotado, onde o projeto que eles lideravam perdeu a eleição e acabaram ocupando os espaços e não conhecendo a realidade da cidade, fazendo com que nós tivéssemos um desempenho muito aquém do que nós esperávamos quando a cidade deu a oportunidade dessa mudança. E é um governo totalmente partidarizado que vai contrário ao que a população pensou. No segundo aspecto, em relação ao serviço público, que nós percebemos que é um governo muito voltado para a propaganda, um governo que propagandeia mais do que executa. As suas obras são obras que não trazem resultado efetivo na vida da nossa população. Você observa, as UPAs que foram construídas sempre foram precedidas de um fechamento de um PS ou de uma UBS, seja no Tabuão, no Baeta Neves, no Riacho Grande, nos mais diversos bairros da cidade, nos 4 cantos da cidade. Houve o fechamento de um pronto-socorro que hoje está abandonado e alguns, com matéria do próprio diário, ocupados por mendigos por falta de ocupação adequada do poder público. E essas UPAs, na sua grande maioria, têm 2 defeitos graves. Primeiro é que são feitas de metal, ou seja, são UPAs de lata que dependem exclusivamente do sistema de refrigeração, que não é o mais adequado para a área da saúde. E além disso, tem um problema que é o mais grave, que a área da saúde consegue refletir com maior intensidade, que é a falta de profissionais para tocar um bom serviço. Nós não temos a qualidade na execução do serviço público, seja na saúde, com falta de bons médicos, por falta de remuneração adequada, seja na área do transporte, sistema viário, onde as pessoas não conhecem a cidade, as obras são muito morosas, nós temos dificuldade de ter agilidade na execução dos programas que já estão financiados e que a população já paga essa conta, inclusive com a própria contrapartida, e nós não temos execução adequada. Então o serviço público propriamente não respeita a altura da nossa arrecadação, que nós acreditamos que é possível fazer um governo com investimentos, mas um governo que também consiga trazer um serviço público humano para a nossa população. Aliás, fica aberto o convite já para o prefeito Luiz Marinho, candidato à reeleição, para que possa vir aqui também no nosso programa debater, contar um pouco da sua administração, debater, enfim, falar um pouco de eleição. Fica aberto o convite, prefeito. A hora que o senhor quiser, o espaço está garantido aqui para o senhor poder vir aqui, falar um pouco da sua impressão, falar um pouco de sua administração e de sua campanha à reeleição. Deputado, de qualquer forma, o senhor apoiou no segundo turno, o senhor não foi para o segundo turno, e o senhor apoiou no segundo turno a candidatura, então, candidatura petista. Significa uma decepção? Quer dizer, o senhor se decepcionou? O que eu posso dizer, Sérgio, é que nós mantivemos uma coerência. Eu, em 2006, quando fui eleito deputado a primeira vez, fui eleito já com um discurso oposicionista ao que estava ocorrendo na nossa cidade, naquele mandato do então prefeito Dibe, e nós mantivemos uma candidatura durante 2 anos, uma pré-candidatura e a consequente candidatura, com um discurso de mudança, e de fato é o que a cidade necessitava naquele momento. Prova disso foi a votação do Marinho, ultrapassando o limite do PT em São Bernardo do Campo. E quando iniciou o processo eleitoral, e eu tinha apenas um partido, mas estava na frente do Marinho. O Marinho começou muito atrás de todos, dos 2 candidatos que estavam à frente.
Mas infelizmente ele, com mais volume de campanha, conseguiu chegar ao segundo turno e era incoerente da minha parte não dar sequência aos discursos de mudança que eu executei, mesmo não sendo o partido que eu acredito ser o ideal para governar a cidade. Mas também acreditava, como parcela importante da população, que o governo não seria partidarizado, seria um governo compartilhado com a sociedade, que conseguisse refletir, independente das posições ideológicas, aquilo que a população demandava naquela oportunidade. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Logo na formação do governo, logo nos primeiros meses de governo, nós não tivemos oportunidade de apontar os direcionamentos e também eu era cobrado pelo meu eleitor por esse apoio não estar trazendo o resultado que a população esperava. Se tivesse resultados efetivos, certamente eu não seria candidato nessas eleições. Eu estaria dando sequência àquilo que o eleitor me cobrava por ter apoiado no segundo turno a então candidatura do Marinho. Por isso que eu posso dizer, Sérgio, que o decepcionado é o que nós sentimos, arrependido não, porque eu acho que eu fui coerente com o que acreditava num sentimento de mudança e também acreditei que era possível fazer essa mudança com o Marinho, mas infelizmente não foi da maneira que nós esperávamos. De que forma as estrelas políticas, o presidente Lula ao lado de Luiz Marinho e o governador Geraldo Alckmin no seu palanque, podem ajudar a influenciar o cenário eleitoral? Eu acredito que o ex-presidente dificilmente consiga influenciar novamente o eleitor. Eu acho que ele teve um papel muito importante na primeira eleição do prefeito por conta do Marinho não ser uma pessoa conhecida na cidade. Ele jamais tinha passado por uma eleição em São Bernardo, jamais tinha participado da vida política diretamente em São Bernardo e era, pelas pesquisas, um ilustre, porque era um ministro desconhecido em São Bernardo. E o ex-presidente teve um papel muito importante de avalizar a então candidatura do ministro. Nesse momento, eu acho que ele reflete muito pouco, porque será julgado o prefeito que já é conhecido. As pessoas o conhecem, sabem a maneira dele de se portar, de se relacionar e de administrar. Então, eu acho que terá pouca relevância. E a população sabe quem representa qual partido. No nosso caso, eu acredito que o governador possa ainda agregar muitos valores para a nossa candidatura, que será uma novidade para esta eleição. O governador que foi o avalizador da união PPS-PSDB, que é o meu partido com o partido dele, muitas pessoas tomarão conhecimento dessa união apenas no início do processo eleitoral. Então, eu acredito que esse possa ser um fator novo para poder ampliar e agregar novos valores para a nossa candidatura. Deputado, caso o senhor seja eleito prefeito, qual seria seu carro-chefe? Quer dizer, qual é o maior problema hoje de São Bernardo? Eu acho que nós temos 3 grandes frentes que precisam ser trabalhadas. A primeira é a saúde. Nós temos que humanizar a saúde, dar mais condições, agilidade. As consultas não podem demorar tanto tempo, os exames são cada vez mais raros na nossa cidade, as pessoas têm dificuldade. Nós temos que ampliar a questão de médico de família, as pessoas que trabalham diretamente com o ser humano, que certamente é um problema que nós enfrentaremos se nós não conseguirmos trazer para a prevenção ao invés de ficar remediando. Outro tema é a mobilidade urbana, que é um tema que precisa, na minha opinião, de muita audácia e competência, além do conhecimento histórico da cidade, para planejar o futuro, agilidade nas obras, intervenção no nosso sistema de transporte coletivo, audácia para utilizar o corredor do MTU para poder dar agilidade nos eixos centrais de São Bernardo do Campo, as integrações que precisam completar o processo de bilhete único para poder, de fato, dar essa agilidade ao nosso morador, usuário do sistema de transporte coletivo. E um último tema que é fundamental na vida das pessoas e, na minha opinião, a Prefeitura tem um peso significativo, apesar de o governo do Estado ser o principal responsável, que é a área da segurança pública. A Prefeitura tem um papel de instrumentalizar a Guarda Municipal, ampliar o seu efetivo, dar condições dos próprios públicos municipais ficarem ocupados por esses guardas, seja nas grandes praças que nós temos em cada bairro, que hoje é um foco de marginalidade, de criminalidade, e também nas escolas municipais, nos seus arredores, para dar tranquilidade para o aluno, para o pai e para a mãe,
e também na efetivação de um programa que é muito importante e que em São Bernardo até hoje não foi adotado, que é um programa lançado pelo governo do estado, que é a atividade delegada para os policiais militares. A oportunidade do policial militar, no seu dia de folga, ao invés de fazer um bico protegendo uma propriedade privada, poder utilizar a sua farda e ajudar no combate à violência da cidade, subsidiado pelo município. O senhor tem falado muito em saúde também no seu mandato, o senhor trouxe recursos para a Santa Casa. Como é que o senhor vê esse setor importante aí para a sociedade? Eu vejo a saúde, nós tivemos o primeiro mandato nosso, foi uma grande batalha, que foi primeiro trazer a importância de uma Santa Casa para a cidade. São Bernardo conhecia muito pouco a sua Santa Casa, até porque ela estava construída há 40 anos, mas nunca foi ocupada adequadamente. Nós conseguimos equipar e mobilizar a sociedade, a importância de nós termos o convênio SUS realizado para poder utilizar de maneira pública também a Santa Casa. Conseguimos isso, foi um objetivo alcançado, apesar de achar que, na minha opinião, a Santa Casa pode ser melhor aproveitada do que é hoje, mas nós agora temos um grande desafio pela frente na área da saúde. Além de humanizar, nós temos a futura entrega do Hospital de Clínicas, que eu tenho falado desde o início do ano que não seria entregue esse ano, e, na minha opinião, postergado para depois da eleição, uma justificativa para passarmos essa inauguração do Hospital de Clínicas para 2013. E o Hospital de Clínicas, que nós conseguimos agora com o governador Geraldo Alckmin, liberação de 20 milhões de reais para concluir as obras, que já foram 3 anos e meio, 120 milhões gastos, e essa obra não está concluída, nós teremos um desafio, que será a sua manutenção e seu custeio. Eu fiquei muito preocupado com o que o ministro Padilha, quando esteve em São Bernardo, falou, que olha, o governo federal, enquanto o prefeito for prefeito, nós vamos custear 80% de um hospital, que não existe no Brasil, a não ser os hospitais federais. Então, ou nós estamos entrando no engodo eleitoral, ou nós teremos um grande elefante branco, assim como ocorreu com Santo André. Para os mais antigos aqui do ABC se recordarão, do Hospital Mário Covas, que o prefeito Lincoln Grillo, à época, construiu um grande equipamento e não tinha condições de fazer sua manutenção. Ficou parado de 10 a 15 anos até o governador Mário Covas assumir para o Estado a responsabilidade de fazer esse importante hospital, que hoje é uma referência para o grande ABC. Então, nós temos preocupação, já externei essa preocupação ao governador. Acredito que só existe uma maneira de nós conseguirmos dar conta de fazer esse custeio, essa manutenção, que é estadualizando e fazendo um padrão Mário Covas para o Hospital de Clínicas, porque já dito pelo próprio prefeito que o custo será 10 milhões mensais para sua manutenção, ou seja, é construir um hospital por ano daquele que a prefeitura, com recursos federais e estaduais, está demorando 3 anos e meio. Então significa... Seria quase que estadualizar o estadualizar. Nós queremos estadualizar, passar o Hospital de Clínicas para o Estado, assim como o Mário Covas é estadual hoje. São Bernardo precisa do hospital estadual e seria essa ferramenta. Porque 80% de custeio do governo federal não existe no país. Nós não temos em nenhum outro hospital municipal esse custeio de 80%. Então nós precisamos deixar claro, eles estão federalizando, nós vamos ter hospitais federais como o Rio de Janeiro, que sofre o caos da saúde, tem nos seus hospitais federais. É isso que é o Hospital de Clínicas, porque o município não tem condições de fazer essa manutenção. 10 milhões por mês, nenhum município do país, talvez nem a capital, consiga fazer essa manutenção. E se é o governo federal, então nós estamos construindo um hospital para passá-lo ao governo federal. Se é isso, vamos deixar claro, não tem problema. Nós precisamos ter clareza de como será a funcionabilidade desse hospital, que não será inaugurado antes da eleição e que ficou na promessa de execução desses 4 anos. Como é que o senhor vê a principal vitrine, além do Hospital de Clínicas, outra principal vitrine do prefeito Luiz Marinho, que são os CELS? Qual a sua análise sobre esse equipamento público? Bom, primeiro nós temos que ter uma grande preocupação. O CEL é algo importante como conceito, que é o turno e o contraturno para o aluno. Nós precisamos buscar alternativas para gerar o contraturno para o aluno. Mas o CEL único que foi inaugurado até hoje, fica na Vila São Pedro, é um CEL para 5.200 crianças, que é, na verdade, uma cidade. Que será construída ali, que foi construída e que sequer consegue ser equipada, estruturada e ocupada. Nós não temos as crianças, você precisa fechar a escola para ocupar
aquela unidade, que gastou-se 63 milhões de reais, que é um custo elevadíssimo para aquele tipo de construção. Mas a nossa preocupação não é com o conceito CEL, que eu acredito ser importante. O CEL, no seu conceito, é que ficou uma marca da gestão Marta Suplicy. Mas nós precisamos ter escola no turno e no contraturno. Só que nós precisamos trazer a tendência da educação moderna, que é quanto menor a escola, melhor a qualidade para o aluno, melhor ele sai formado, do que ter, na verdade, uma grande cidade numa escola que certamente não vai trazer o resultado que a população espera, que as crianças necessitam para a sua formação. Deputado, nesta eleição nós temos 4 deputados estaduais participando dessa eleição. Além do senhor, o deputado estadual Carlos Grana, do PT, sai candidato a prefeito de Santo André, e os 2 deputados estaduais por Mauá. A deputada Vanessa Adamo, do PMDB, e o deputado Donizete Braga, também do PT. Como dizer isso para o eleitor que votou nos deputados estaduais por um mandato de 4 anos? Como explicar que o momento talvez seja de voltar os olhos para a cidade novamente, deputado? Bom, eu acho que primeiro, Sérgio, nós temos uma característica importante. O nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral que é um pouco conflitivo em relação ao seu período. Nós teríamos que ter unificação das eleições para que os mandatos se completassem e não houvesse esse meio de mandato que você acaba galgando um novo mandato. Mas eu acho que muito é baseado no próprio sentimento da população. Ninguém é candidato de si mesmo. As pessoas são candidatas porque o partido decide, porque os seus eleitores solicitam. Eu, por exemplo, tive na última eleição a maior votação como deputado na cidade. Isso, naturalmente, os próprios eleitores o potencializam como candidato e você precisa ouvir a voz das ruas para poder cumprir essa missão. Então, eu acho que o problema é mais do sistema, da falta de integração de eleições, do que propriamente de nós buscarmos um novo mandato dentro de uma missão que temos. Mas quem dá essa missão e quem tira é a própria população. Então, eu não vejo como utilização de um espaço para poder galgar um novo patamar. E a experiência parlamentar, deputado? O senhor foi vereador, está no 2º mandato de deputado estadual, é líder do seu partido. Quer dizer, o que o senhor pode dizer? O que traz isso? O que o senhor agrega isso para a sua campanha, prefeito? Eu digo sempre, Sérgio, que o parlamentar, você participar do parlamento é uma escola política, porque você vive da interlocução com as mais diversas secretarias, você vive de interlocução com os seus parlamentares, convive com a aflição do dia a dia da população que o conduziu para aquele mandato, mas é uma experiência rica do ponto de vista de conhecimento jurídico. Eu que sou formado em Direito, tive a oportunidade de avançar muito meu conhecimento para poder estudar as legislações, estudar as normas que nós vamos colocar para a sociedade. Nós aprendemos muito sobre orçamento, que é algo importante para você administrar uma cidade, um estado, que são as obrigações legais de valores empenhados em cada secretaria, em cada segmento da atuação do poder público. E eu acredito que o parlamento tem algo muito importante, que é a interlocução com a sociedade. Você rotineiramente mantém uma presença na vida da sociedade por conta do exercício do seu mandato. E aqui no Grande ABC, onde a força dos deputados é uma força significativa, eu convivo na Assembleia já há alguns anos, são 6 anos de vida na Assembleia Legislativa, convivo nas lideranças de bancada, que eu sou líder há 2 anos, então nós convivemos com os líderes e percebemos que o ABC tem uma força muito grande de atuação, até por conta da politização que existe na nossa região, e a própria imprensa, que é uma imprensa ativa, que cobra efetivamente o resultado dos nossos mandatos para a vida da população. Então isso nos dá a obrigação de estarmos relacionados com a nossa sociedade rotineiramente. Prova disso é que na última eleição, acredito que todos os deputados cresceram sua votação em relação à eleição passada. Isso mostra, de fato, um trabalho efetivo dessa geração de deputados que o ABC produziu. O senhor também é coordenador regional do PPS. Eu sou grande líder do partido na nossa região.
Como é que está o partido? Como é que vem? Quer dizer, vem com, além da sua candidatura, mais 2 candidaturas próprias, né? Quer dizer, são 3 candidaturas de 7 cidades, encabeçando a chapa em 3. Queria que o senhor falasse do momento do PPS no ABC. Nós estamos muito animados com o PPS na região, Sérgio. Primeiro porque a última eleição nós tivemos apenas um candidato, que fui eu em São Bernardo. Elegemos 4 vereadores, hoje temos 5. Mas estávamos reconstruindo o partido naquele momento, que era um momento de transição de uma nova etapa que o PPS passaria regionalmente. E durante esse período de 4 anos, nós conseguimos evoluir muito o partido. São Caetano, nós temos participação efetiva na administração, no relacionamento com o prefeito, e temos um vereador e acredito que faremos uma bancada no mínimo de 2 vereadores. Santo André, nós conseguimos reorganizar o grupo, nunca elegemos um vereador aqui em Santo André. Historicamente, o PPS teve um vereador que foi o Aidan durante um momento, mas ele não foi eleito pelo PPS, e agora temos oportunidade de elegermos um vereador. São Bernardo, nós vamos fazer, no mínimo, uma bancada triplicada do que temos hoje. Temos 2 vereadores e acredito com muita segurança, seguramente, que faremos 6 vereadores no mínimo, podendo fazer até 8. Diadema, temos um partido bem estruturado, que passou por uma transição, era a esposa do ex-deputado Zé Augusto, e nós conseguimos recuperar o partido. Hoje já temos um vereador e acreditamos dobrar a bancada. Em Mauá temos candidato próprio, temos um vereador, acreditamos que vamos ter uma grande participação na eleição, com uma bancada forte na Câmara. Disputaremos com reais chances de vitória em Ribeirão Pires, com o Dedé, que é o vice-prefeito, candidato da atual administração, e que, na nossa opinião, tem ido muito bem. E Rio Grande, nós estamos reconstruindo o partido para poder ocuparmos a Câmara novamente. Então, nós estamos muito animados com as perspectivas de futuro do PPS, que, na minha opinião, é o partido que melhor se organizou de maneira integrada nesses últimos tempos. Nós temos uma grande força no ABC, que é o PT, mas os demais partidos, mesmo tendo 2 ou 3 prefeituras, que é o caso do PTB, não conseguem se integrar regionalmente. Cada um aponta para uma direção e não consegue se reunir de maneira unificada. E o PPS tem esse grande objetivo, e tenho certeza que nós faremos no mínimo 15 a 20 vereadores e disputaremos 3 prefeituras com chances de vitória. O senhor acha que ainda é possível ter o PSDB completo na sua candidatura? Como é que o senhor tem trabalhado com isso? O PSDB está completo, a chapa será completa de vereadores. Nós estamos muito animados. A grande liderança do PSDB, na verdade, é o governador Geraldo Alckmin, o ex-governador e candidato José Serra. Esses são os 2 grandes líderes do estado de São Paulo que participam ativamente da nossa candidatura. Os quadros da cidade têm participado ativamente com ideias, com sugestões, agregando valores, e tenho certeza que durante todo o processo todos se acomodarão para poder entender que o melhor projeto para o futuro da cidade é caminhar nessa candidatura que não é do PPS e não é do PSDB, mas é de um conjunto de sociedade que espera ter São Bernardo governado para o futuro de São Bernardo. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer mais uma vez a presença do senhor, ter aceito o nosso convite de debater. Boa sorte para a eleição, e fica o convite aí para o senhor, próxima oportunidade, aí possa voltar aí durante o período eleitoral, vir debater com a gente, falar um pouco da sua trajetória, do que o senhor espera para a eleição. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio, estou à disposição, quero participar dos debates aqui no Diário do Grande ABC, que historicamente cumpre uma grande missão para a sociedade da nossa região, que é informar a população do que pensam os seus representantes e fazer com que ela possa julgar da melhor maneira possível nas eleições. Obrigado, deputado. E a você, internauta, muito obrigado mais uma vez por estar conosco no nosso programa Opinião, que você sabe também pode participar pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Nós vamos ficando por aqui e aguardamos você na próxima edição do programa Opinião. Muito obrigado e até a próxima semana.